Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as legislativas do próximo dia 30. Hoje temos connosco o cabeça de lista do partido Nós, Cidadãos. Tem 59 anos, é divorciado, residia em Lisboa, vivia em Lisboa, mas veio viver para Alcochete. É professor de Economia e Gestão e também um dos fundadores do Nós, Cidadãos. No partido, atualmente, é presidente do Conselho Nacional. David de Oliveira Rocha, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. E eu começava por perguntar-lhe porquê o David como cabeça de lista por Setúbal. Qual é a razão e se tem algumas ligações à região? As ligações que eu tenho à região é a minha residência. Portanto, eu vim, como disse muito bem, de Lisboa, estou a residir em Alcochete, exerço a minha atividade, portanto, também aqui na margem sul, a nível do ensino, e estou a querer defender as populações que neste momento me dizem mais de perto. E daí, dentro do partido, nós cidadãos, considerarmos que eu seria neste momento, e também dadas as responsabilidades que eu tenho a nível nacional no partido, para poder representar, portanto, os nossos cidadãos no distrito de Setúbal. E que diferença é que o Nós, Cidadãos, pode fazer no país, em geral, e sobretudo aqui na região de Setúbal? É assim, nós temos no nosso programa político 4 grandes linhas de orientação. Direitos humanos, corrupção, uma nova estratégia nacional e também a reforma do sistema político e eleitoral. Aquilo que nós chamamos os 4 pontos cardeais. E, desde logo, aquilo que tem a ver com a reforma do sistema político e eleitoral. Com certeza saberá, se fez alguma investigação sobre os nossos cidadãos, que nós começámos como um movimento de cidadania que, a determinada altura, teve que constituir-se como partido, caso contrário não poderia concorrer às eleições. E daí que nós tivemos que desenvolver todo esse processo junto do Tribunal Constitucional, portanto, onde eu também estive presente, e constituímos efetivamente como partido para podermos, portanto, participar ativamente naquilo que são as eleições democráticas. Agora, nós surgimos, não é, na perspectiva de fazer com que a democracia que nós temos, representativa, possa ser cada vez mais participativa. É uma das coisas que as pessoas não falam muito. Porquê? Porque os partidos políticos que estão dentro do sistema e que fazem parte do arco da governação já circulam pelos corredores do poder desde 1974. E daí que estão muito longe das populações. E nós queríamos e defendemos que temos cada vez mais que aproximar-nos dos cidadãos. E é preciso dar voz ao povo. Daí nós constituirmos como nós, cidadãos. Só por si, nós, cidadãos, é um programa político, porque diz respeito a todos. E depois, em termos práticos, como é que isso pode concretizar propostas? Nós queremos a Casa da Cidadania, onde as pessoas podem, efetivamente, fazer as suas propostas, as suas razões que os movem de insatisfação ou de satisfação face ao exercício do poder político, mas queremos também uma outra coisa. Nós queremos também reformar o sistema em termos de eleições, ou seja, aquilo que é o sistema eleitoral. Nós temos, e uma coisa que, infelizmente, na minha perspectiva, não se fala e engana-se o povo através dos debates que são feitos na televisão, partindo-se do princípio de que isto são eleições para o Primeiro-Ministro. Não são. Isto são eleições para a Assembleia da República. Não há eleições para o Governo. Contrariamente àquilo que é veiculado pela comunicação social em geral e pelos líderes políticos, nomeadamente dos partidos do arco da governação. Ora, estas eleições são para a Assembleia da República. Da Assembleia da República é que sai um governo. Sim. E não é obrigatório que seja um governo de maioria absoluta. Aliás, na minha perspectiva e da perspectiva dos nossos cidadãos, será bom que não seja. Porque se for isso, nós continuamos a ter mais do mesmo e continuamos a ter todos os clientelismos, todas as influências e quem rola
à volta do partido que está no poder e os restantes estão lá apenas para ocupar lugares. Porque a voz não é ouvida. Mesmo que apresentem, desculpe que lhe diga, mas mesmo que apresentem um projeto que seja válido para o país ou para uma região, não passa. E depois há uma outra coisa, desculpe que lhe diga, é que nós estamos a falar em termos de representatividade. E há, nesta representatividade, o engodo que é colocado junto da população eleitora de que os deputados vão para a Assembleia da República representar a sua região. Isto não é verdade. Isto é o que nós defendemos e que nós queremos que venha a acontecer. Com a criação dos círculos uninominais, que estão previstos na Constituição da República, um círculo único nacional, e em que efetivamente haja uma responsabilização dos deputados junto de quem os elegeu. Hoje isso não acontece. A maior parte deles estão na Assembleia da República como, desculpe uma expressão, carinhos humanos. Ou seja, estão lá para fazer número, vocês sabem o nome deles. Eu não sei, da maior parte, porque são sempre os mesmos que aparecem. Ora, nós queremos contribuir para alterar também isso. Mas é evidente que, a fazer-se esse tipo de trabalho, tem que ser feito sempre em ligação com as autarquias, nomeadamente com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia. Apesar da ligação à região não ser a melhor no atual modelo, eu gostava de saber o que é que o NOS pode propor, das propostas que tem, que tenham mais relação direta aqui com a região de Setúbal. O que é que defende? Pronto, é assim, eu primeiro, já lhe vou dizer em relação a Setúbal, nós tivemos a preocupação, posso-lhe adiantar desde já, de fazer uma auscultação junto das comunidades dos 13 municípios que fazem parte do Círculo Eleitoral de Setúbal, portanto, e das 55 freguesias que os compõem, no sentido de procurar saber das aspirações das populações. É verdade que há algumas dessas aspirações que não entram na esfera daquilo que é o poder legislativo que tem a Assembleia da República. E entram naquilo que é a esfera do exercício autárquico, nomeadamente ao nível das câmaras municipais. Mas isso não invalida que sejam propostas dignas e válidas, de onde, eu lhe tinha dito há pouco, que a ser eleito farei tudo no sentido de propor essa aproximação às populações, mas sempre em sintonia com as autarquias, nomeadamente com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia. E que preocupações principais é que registra? Pronto, e eu vou-lhe já explicar isso, mas deixe-me primeiro, se me fizer o obséquio, de lhe dar uma explicação daquilo que são os pontos cardeais orientadores da nossa política em termos nacionais e que foi a pergunta que me colocou inicialmente e que fez o favor, sabia, tinha conhecimento da sua existência. Das quatro não podemos é definir... Não, já lhe falei... Não desenvolver aqui as quatro pilares. Não eu já lhe falei o fundamental naquilo que diz respeito à reforma do sistema político e eleitoral. Agora há um outro aspecto que toda a gente fala, que é a corrupção, e é uma das nossas pedras de toque, uma das bandeiras que nós temos. Já tivemos connosco, inclusive, Paulo Moraes, que é um dos maiores defensores dessas causas. A Associação de Transparência. Exatamente. E nós tudo faremos nesse sentido. Mas eu queria ir, e para ir ao encontro daquilo que falou, mais à coesão económica e territorial, que tem uma ligação mais próxima da pergunta no que diz respeito a Setúbal. É assim, Setúbal, como sabe, está integrado no âmbito da área metropolitana de Lisboa, no que diz respeito aos 9 concelhos, portanto, da Península de Setúbal. E depois tem mais 4 no Alentejo Litoral. E isto é uma coisa que tem que ser muito bem pensada no que diz respeito às NUT, ou seja, portanto, à nomenclatura que faz a identificação das unidades territoriais para fins estatísticos. Isto não é uma questão de sumenos importância ou que deva ser desconhecida por parte das pessoas, devia ser explicada e não é. Se perguntar a uma grande maioria das pessoas, como nós fizemos nesta aproximação, NUT não lhes dizia nada. Mas isto é extremamente importante, sabe porquê? Porque tem a ver com a aplicação dos fundos da União Europeia. E nós agora temos aí a chamada bazuca, não é? Em que já entrou uma tranche de 13 mil milhões em 58 mil milhões de euros e
era fundamental que quando seja feita, que ninguém sabe muito bem ao certo como é que vai ser aplicado o PRR, mas a verdade é que era bom que soubesse se a Península de Setúbal ainda está abrangida na NUT 2 ao nível da região metropolitana de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, ou se, efetivamente, como o Primeiro-Ministro ainda em exercício, anunciou que iria propor a para fevereiro. E o que é que nós temos que defender isto agora em termos de campanha eleitoral. E o Sr. Primeiro-Ministro devia ter dito, não é? Na televisão agora, quando dos debates imensos que eles fazem, o que é que iria fazer e se de facto fazia ou não fazia. E assumir e comprometer-se. Não entender de nós o que é que deveria fazer, qual é a solução. Deveria fazer isso. No nosso entendimento, deve ser feito no NUT 2, NUT 3 e NUT 3 para Setúbal, precisamente para quê? Para possibilitar um crescimento mais rápido e sustentável da Península de Setúbal, sem a dependência da área, portanto, da capital, ou seja, de Lisboa. Portanto, os 9 concelhos que compõem a Península, portanto, esta parte sul da área metropolitana de Lisboa, deveria ter um tratamento diferenciado para poder beneficiar desses dos fundos comunitários. E relativamente à regionalização, que também está no horizonte para é um outro aspecto extremamente importante. Eu posso dizer que eu fui um dos primeiros defensores da regionalização em Portugal. Eu fiz o mestrado em Ciência Política com o professor Adriano Moreira e já nessa altura eu escrevi algumas coisas, cheguei a criar uma revista e um jornal em que nós tínhamos um mote precisamente de desenvolvimento regional e da criação das regiões administrativas. Elas estão previstas na Constituição, só que não importa aos governos, porque os governos que têm Estado, nomeadamente os partidos que lhes estão subjacentes, lutam pela continuidade. E a continuidade é como agora você vê, o António Costa apela a tudo e a todos, não é? Para conseguir continuar a governar o país ao fim de 6 anos. Eu se quer que lhe diga, eu sou daqueles que defendo, isto é uma posição de David Rocha, que deveria haver limitação na duração e no número de mandatos dos políticos. Precisamente para os deputados e também para os primeiros ministros. Exatamente, precisamente para evitar aquilo que ainda há bocadinho falámos da questão da corrupção. E daí que a regionalização, na minha perspectiva, já mostrou que é favorável, muito favorável, enquanto e que deveria avançar. Agora é assim, a região de Setúbal? A região de Setúbal tem que ser, vamos lá ver, há vários modelos em termos daquilo que pode vir a ser a implementação das regiões administrativas. Neste momento nós temos comissões de coordenação regional que, na prática, e lá está em termos de visibilidade, se você perguntar, como nós perguntamos, quando falamos com as pessoas também não sabem. Ou seja, são entidades que existem, de facto, mas que, em termos reais e em termos concretos, a sua existência e a sua prática praticamente é invisível. Ora, há quem aponte para 5 regiões, há quem aponte para 4 regiões, há vários modelos em termos daquilo que é a definição das regiões administrativas. Eu sou daquelas pessoas, e no caso representando o meu partido, que considera que a primeira preocupação tem que ser a aproximação do interior com o litoral. Nós temos, e essa para mim digamos que é o grande objetivo, que é acabar com as desigualdades. E como é que isso se pode fazer no quadro da regionalização? Ou seja, que utilidade é que a regionalização pode ter? A regionalização tem, se conseguir, por um lado, criar infraestruturas a nível dos locais, a nível das comunidades, dentro de cada uma das regiões. Se incluir, ou seja, se for inclusiva, se não separar áreas desenvolvidas como o Porto e Lisboa, e deixar, por exemplo, a Península de Setúbal separada em termos daquilo que é o potencial de crescimento. Mas você não está a perceber que regiões defende? Que a região de Setúbal deve estar na CCDR de Lisboa e Valdo Mas é que aí já não podemos falar... Ou está a defender que a região de Setúbal deve ficar fora dessa região? Isso, de Setúbal deve ter autonomia, mas não é... Isso é uma coisa.
Mas são duas coisas distintas que nós estamos Mas para aqui a efeitos de falar. regionalização também temos que saber qual Espera, e eu vou mapa, dizer, mas é assim, uma questão é a questão das das nudes. Não estava a falar nisso, estava a falar para efeitos Outra de questão regionalização. é a questão da regionalização. E eu disse-lhe que a regionalização primeiro deve ter em consideração a aproximação do litoral com o interior, para que haja a possibilidade. Sim, mas o que é que isso quer dizer? Que são regiões transversais que juntam o litoral e o interior? Poderá ser. Ou antes do contrário, ou tem que ser precisamente o contrário, uma região que separe o litoral do interior para se poder fazer a majoração? Não acho. Mas isso é a minha opinião. Mas é preciso estudar, antes de criar as regiões, é preciso estudar. Portanto, quanto ao mapa, defende qual é o mapa que deve ser definido. Agora, as premissas, aquilo que está a montante deste processo, terá que ser sempre a coesão territorial e a coesão social. Porquê? Porque é preciso fixar as populações. Mas isso é um objetivo consensual, toda a gente concorda. A dificuldade está em saber como é que isso se faz, qual é que será o modelo melhor. Não, mas é preciso fazer. E é preciso fazer. É preciso fazer. Isto, falar, andam a falar desde 1966. É preciso efetivamente fazer. A regionalização já está prevista desde essa altura. Mas a verdade é que nunca avançou, é como a reforma eleitoral, porque não importa aos partidos do poder. E sobre o aeroporto, que é também um tema que o país já vem discutindo há 50 anos, é assim, qual é que é o seu pensamento? Relativamente ao aeroporto, eu sou inteiramente a favor que o aeroporto venha para a margem sul, seja Montijo, seja Alcochete. Agora, é preciso que o Estado, já houve uma altura em que estava considerado que seria o Montijo, da base aérea 6, iria transformar-se no aeroporto. Eu fui daquelas pessoas que considerei correto, na medida em que diminuía os custos a nível dos dinheiros públicos, dado que era comparticipado pelas empresas de aviação, mas é evidente, e toda a gente, penso eu, de uma forma geral, isto de dizer toda a gente é uma coisa um bocado forte, mas de maneira geral a maior parte das pessoas tem a noção de que Alcochete seria uma solução mais duradoura e de continuidade a nível de futuro, mas que tem uns custos completamente diferentes daquilo que seria o aproveitamento da base do Montijo. Agora, seja Alcochete, seja Montijo, nós consideramos que o aeroporto deve ser colocado na margem sul. O Nós Cidadãos nunca elegeu deputados para a Assembleia da República. Acha que é possível eleger desta vez? Eu acredito. E acredito por três razões fundamentais. Primeiro, porque nós vamos combater a abstenção, que seria a terceira força partidária se elegesse deputados. E, portanto, nós apelamos a votar no dia 30. Segundo, nós apelamos ao voto dos jovens. Temos a candidata como cabeça de lista mais nova de todos os partidos, porque os jovens estão afastados daquilo que é a política e nós queremos trazer os jovens para a política, porque nós precisamos dos jovens, são o futuro. Terceiro, nós temos bons candidatos desta vez, penso eu. Modéstia à parte, eu, defensor de tudo o que é a felicidade comum, o bem-estar e o conforto das pessoas, estou a residir em Setúbal e sou cabeça de lista por Setúbal. Fora da Europa, temos o melhor candidato que podíamos ter. Renato Epifânio, que defende uma coisa fundamental e que está plasmada no nosso quarto ponto cardeal, que é a lusofonia. Daí que eu considero, para responder rapidamente e numa palavra à sua pergunta, eu considero que nós podemos eleger voto nós cidadãos. Muito obrigado, David Rocha, pela sua disponibilidade, e assim que acompanhou esta entrevista também agradecemos a atenção. Voltamos em breve com outras entrevistas.